Polícia inicia investigação sobre morte de presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Yane Brena foi encontrada ao lado do corpo do namorado dentro da residência do casal, de mãos dadas e sem marcas de ferimentos à bala. Em entrevista ao Jornal da Cidade, tio da vereadora afirma que família não apoiava o relacionamento. O pai e a mãe não aceitavam esse relacionamento. Políticos lamentam morte precoce de Yane e nas redes sociais, Eumano, Jade e Camilo Santana prestam solidariedade. No Jornal da Cidade de hoje, você também vai ver: homem de 71 anos é preso em flagrante por maltratar cadela. O desabamento de uma casa em Fortaleza que deixou um idoso sob os escombros. E a reação inusitada desta mulher ao ser abordada por um assaltante no meio da rua. O JC está no ar. Boa noite. O Jornal da Cidade começa com informações sobre a morte da presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Yane Brenda, e do namorado dela, Rickson Pinto. Os corpos foram encontrados de mãos dadas hoje de manhã na residência onde o casal morava. De acordo com a secretária da Segurança Pública, a funcionária da casa foi a primeira pessoa a chegar ao local. Não havia sinais de arrombamento no imóvel, nem ferimentos de arma de fogo. Porém, havia fios presos aos corpos. Yane Brena estava sem contato com colegas de trabalho desde ontem, quando ela já não compareceu para presidir a sessão da Câmara Municipal. Rickson Pinto era natural de Natal, no Rio Grande do Norte, e atleta de vaquejada. Ele tinha uma filha do relacionamento anterior. O caso está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e pela Delegacia de Defesa da Mulher. A causa das mortes só deve ser divulgada em 30 dias após o laudo da perícia ser concluído. A última publicação de Yane Brena nas redes sociais foi há 3 dias. Com 6 fotos tiradas no plenário da Câmara Municipal na própria terça-feira, a vereadora comemorou, enquanto o presidente da mesa, a aprovação do reajuste nos salários dos servidores efetivos da casa. Já no perfil de Rickson, a última postagem foi feita no dia 28 de janeiro. Nos comentários, Yane escreveu: "Amo vocês e meus amores", se referindo também ao cachorro que Rickson carrega no colo. O atleta de vaquejada também costumava publicar imagens dos eventos que participava. E ainda hoje a gente traz mais detalhes sobre o caso. E você vai ver a reação de políticos cearenses diante da morte precoce da vereadora e do namorado. O governador Eumano Freitas, a vice-governadora Jade Romero e o ministro da Educação Camilo Santana foram algumas das autoridades que se pronunciaram nas redes sociais. Um idoso de 71 anos foi preso em flagrante na capital por maltratar uma cadela filhote. Marina Alcântara explica agora o que aconteceu. Muito boa noite, Marina. Boa noite. Esse homem, um idoso de 71 anos, ele foi preso em flagrante. Esse caso aconteceu no meio da rua, chamou muita atenção dos populares, viu? Esse homem agrediu esse animal, uma cadela filhote, com um cabo de vassoura e depois jogou um copo de vidro no animal. O patrulhamento da PM que estava no local foi acionado para atender essa ocorrência e levou esse idoso preso, né? A cadela foi encaminhada a uma ONG de proteção animal que vai cuidar e verificar o estado de saúde do animal. Uma médica veterinária vai fazer a perícia para saber as consequências dessa agressão, né? Desse mal, dessa violência. E esse homem vai ficar preso em flagrante, pode cumprir pena de 2 a 5 anos. O nome desse suspeito não foi divulgado, é um crime aí contra os animais, de violência contra os animais, que hoje a gente não pode mais tolerar, né? E por isso chama tanta atenção. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Marina. Desde a noite passada chove em Fortaleza. Até às 5 da tarde, os dados mais atualizados da FUNSEMI foram de 47 milímetros. Nem é das maiores precipitações, mas o transtorno que o fortalezense enfrentou nesta sexta-feira foi de dar dor de cabeça. No bairro Vila Peri, moradores relataram dificuldades para acessar suas casas por conta do alagamento causado pelas chuvas na capital. Muita água, né?
A gente passa com água no joelho, às vezes os carros ficam do lado de fora porque não conseguem entrar. Já entrou água dentro dos apartamentos aí, tá entendendo? É impossível aqui, o local ali da passagem de água é um local totalmente improvisado, feito pelos próprios moradores aqui. Tanto entra água aqui, como, não sei se vocês vão poder filmar, mas o bairro inteiro a água desce para cá. E acaba que aqui fica, a gente não consegue sair nem entrar. Em vários pontos de Fortaleza foram registrados semáforos apagados ou piscando. Na Avenida dos Expedicionários, o transtorno deixou os condutores em situação difícil. Na Avenida Engenheiro Alberto Sá, próximo ao cruzamento com a Avenida Engenheiro Santana Júnior, a situação foi pior. Além do semáforo com falha no funcionamento, que acabou gerando complicações no local, o alagamento é um problema crônico. Está com mais de 10 anos de transtorno aqui, atrapalhando a passagem dos pedestres aqui, você vê aí ó, como é que é. É desse jeito. Enquanto conversávamos com o seu Carlos, registramos um flagrante. Um buraco bem no meio da avenida e difícil de ser visto por conta da água na pista, acabou causando um acidente. Aí esse transtorno direto aí. Aí eu coloquei 2 pneus ali, já tiraram, não sei se caiu dentro. Para sinalizar, né? Olha aí, acabou de cair ali um agora. Acabou de cair um agora ali, ó. Pois é, só o prejuízo, só transtorno. Na praia de Iracema, próximo ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, pedestres tiveram dificuldade para andar na calçada tomada pela água. Na pista, os veículos evitavam passar pela faixa alagada. A Avenida Heráclito Graça também registrou alagamento, porém a água escoou rapidamente. Até as 11 horas da manhã desta sexta-feira, a FUNSEMI registrou chuvas em pelo menos 136 municípios cearenses. O órgão emitiu alerta laranja para quase metade do estado, com indicativo de chuvas intensas, possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento. Ainda segundo a FUNSEMI, a possibilidade de chuvas em todo o final de semana em Fortaleza e também na região metropolitana. Em outras partes do estado, as chuvas desta sexta-feira também causaram transtornos, como mostra esse vídeo enviado por um telespectador de Cascavel. Em Beberibe, uma cena inusitada. Um morador resolveu sair de casa de caiaque para enfrentar o alagamento na rua onde mora. E agora a gente fala sobre a saúde bucal, que, como todo dentista orienta, deve começar a ser repassada ainda na infância. Mas você sabia que é possível ter esse cuidado antes mesmo do nascimento dos dentes? Uma forma de evitar problemas futuros. Maria Cecília já é atendida por este consultório há pelo menos 6 anos. De lá para cá precisou usar um aparelho. Foi aí que sua vida mudou. Eu já usei vários aparelhos, só que agora eu estou usando o Invisalign, que é um aparelho estético. E eu troco ele a cada 10 dias. Mas nem todo mundo tem a consciência que os pais dela tiveram. Quanto mais cedo a criança for levada ao dentista, melhor. Eu falo que a primeira consulta da criança no dentista é até no pré-natal odontológico, onde a mãe faz o pré-natal odontológico. Quando a criança nasce, ela pode ser, sim, avaliada pelo odontopediatra. E eu falo que, pelo menos, quando inicia o primeiro dentinho, ela tem que vir para a primeira avaliação dela com o dentista. No caso da Giovana, esse acompanhamento já começou desde muito cedo. E foi a partir de uma necessidade que ela iniciou o tratamento adequado. A implantação de um aparelho ortodôntico. Eu estou usando o aparelho há 1 ano e meio. E tudo começou quando eu ficava mordendo e meus dentes doíam, minha mordida estava torta, então a Natália me recomendou que eu usasse aparelho e foi quando eu decidi vir aqui. É aquela coisa, todo cuidado com a saúde bucal é pouco. Quanto mais interativa e lúdica for a consulta, mais prazeroso para a criança será o encontro com o dentista. Quem já usou o aparelho, às vezes fica cheio de tabus na cabeça. Se o pai chega e fala que aparelho ortodôntico é ruim, a criança vai achar que o aparelho ortodôntico é ruim. Então, a gente está aqui para modificar essa experiência. Agora, futebol. Aos poucos, o Fortaleza vai atingindo os objetivos traçados para 2023. Entre eles, avançar na Libertadores da América. E quem chega para comentar sobre mais essa conquista do Leão é o nosso camisa 8, Bruno Balacó. Meus amigos, o Fortaleza está a 2 passos de cumprir sua primeira grande meta na Libertadores, que é chegar na fase de grupos.
No primeiro duelo de mata-mata da fase prévia, o tricolor passou com sobras, goleando o Deportivo Maldonado por 4-0 na Arena Castelão. Enfrentando aí uma forte retranca, o Fortaleza teve dificuldade no início do jogo e só conseguiu abrir o placar no último lance do primeiro tempo com o Thiago Galhardo. Na etapa final, o Leão deslanchou na partida. O segundo gol veio com o Lutcheiro, depois o Guilherme marcou o terceiro e acabou aí o Lutcheiro transformando essa vitória em goleada, fazendo 4-0 para a alegria dos mais de 52 mil torcedores que lotaram a Arena Castelão. Com a classificação, o Fortaleza embolsou R$1.400.000 de cota. E agora até lá pela frente, 2 confrontos contra o Cerro Porteño para chegar na tão sonhada vaga aí na fase de grupos. O jogo de ida já está marcado para a próxima quinta-feira, às 9 da noite, na Arena Castelão. E a partida de volta, que define o classificado, será também fora de casa no Paraguai, no dia 16 de março. Mas o tricolor precisa pensar num problema de cada vez. Domingo tem mais um duelo de peso pela frente. O Clássico Rei contra o Ceará, às 6h30 da noite, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. Fortaleza, daqui para frente vai ser assim, jogo atrás de jogo e decisão atrás de decisão. Ainda hoje, as últimas informações sobre a investigação da morte da presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte e do namorado dela. E na volta do intervalo, casa desaba durante a chuva em Fortaleza e idoso fica sob os escombros. As notícias do Ceará, do Brasil e do mundo. gcmais.com.br. Se o assunto é esporte, o Grupo Cidade veste a camisa para trazer a melhor cobertura. Com o Camisa 8, você fica por dentro dos principais lances no portal do GC+. E se é pra falar de futebol, a gente entra em campo e bate um bolão. De segunda a sexta, você confere os assuntos mais quentes do Jornal da Manhã. E no Jornal da Cidade, a gente comenta as principais notícias do dia. Tem também a resenha esportiva semanal e análise dos jogos do fim de semana, toda segunda no canal do GC+, no YouTube. Porque no final de semana, você confere uma entrevista especial com grandes nomes do esporte no podcast Camisa 8. E no programa Camisa 8, aqui na TV Cidade Fortaleza. Cobertura esportiva e multiplataforma, só com o Grupo Cidade de Comunicação. O BG Manhã chega com aquele bom dia, cheio de afeto e alegria. É um noticiário que traz tudo o que você precisa saber antes de sair de casa. E o melhor, com aquele cafezinho. E na hora do almoço, a gente não fica para trás. Para começar, o Cidade 190 atualiza você sobre as principais ocorrências do estado. E logo depois tem o Balanço Geral, com a Hora da Venenosa, as aventuras de Ednei por aí e muito mais. E na sua volta para casa, outra dupla de peso. Para começar, Cidade Alerta Ceará. É isso mesmo, Isis. Afinal, logo depois tem o Jornal da Cidade, para você terminar o dia bem informado. É isso aí, Bianca. De segunda a sexta tem informação de qualidade na tela da TV Cidade. Então, liga no 8.1 e vem! Quando o sol anuncia uma nova manhã, nós entramos no ar para ser a sua companhia naquele café quentinho de todos os dias. Com muita informação, mas também com leveza para guiar os seus caminhos. A equipe mais completa do jornalismo cearense não perde a hora e acorda cedo com tudo o que você precisa saber. Balanço Geral Manhã, de segunda a sexta, às 6h30, na TV Cidade. Somos Cidade, somos muito mais você. Bora viajar? Mas o senhor realmente confirma o que disse em entrevista? Você que costuma pegar ônibus em Fortaleza, está satisfeito com o estado de conservação das paradas? A repórter Marina Alcântara saiu às ruas e perguntou ao fortalezense quais ações devem ser tomadas para melhorar esses equipamentos da cidade. Uma cobertura que deveria servir de proteção do sol e da chuva, mas que está nessa situação.
A coberta dessa parada de ônibus mais parece uma peneira de tantos furos. A situação de alguns abrigos é queixa de quem pega ônibus na cidade. Acho que algumas precisam de melhoria, né? Eu acho. Nessa daqui em particular acho que tá boa, mas tem algumas que precisam melhorar. Precisa melhorar e muito, né? As estruturas estão... Essa aqui pelo menos tá boa, mas tem umas que estão bem decadentes. Na Washington Soares ali tem um abrigo que já tá quase caindo lá. Falta de manutenção, né? A estrutura. Eu já liguei várias vezes também para a Prefeitura de Fortaleza, mas até o presente momento nada. Falta melhorar muitas coisas ainda, né? Essas estruturas aí estão... Quando chover, mesmo não tá debaixo de nada, tem que tomar banho sempre, que não protege da chuva, né? Mesmo nas que estão em melhor situação, falta lugar para sentar. 3 assentozinhos só, a pessoa chega cansada e já tem muita gente, não dá para sentar, né? Melhorar mais. Essas de cor amarela e com nome Parada Segura já seguem o novo modelo implantado pela Prefeitura. Existem apenas 4 assim, no bairro de Fátima e na Messejana, com a estrutura de internet Wi-Fi e câmeras de vigilância. O projeto da Prefeitura de melhoria das paradas de ônibus prevê a construção de 200 novos pontos até o próximo ano. A ideia do projeto é dar mais segurança e conforto aos usuários do transporte coletivo. A Prefeitura finalizou a fase piloto do projeto Parada Segura. Esse projeto consiste em melhorar a sensação de conforto e segurança do usuário de ônibus, fazendo algumas intervenções urbanísticas, além de implantar Wi-Fi e câmeras de segurança nesses pontos de parada. A Prefeitura já entregou 4 pontos de parada, sendo um no bairro de Fátima, outro no bairro Benfica e 2 pontos na Avenida Frei Cirilo. Atualmente o projeto encontra-se em fase de análise de dados, porque foi realizada uma pesquisa com estes usuários para identificar pontos que podem ser melhorados no projeto. E a fase seguinte é o projeto seguir para a expansão, na qual pretende-se implantar mais 200 pontos de parada. O início do pagamento do Bolsa Família já tem data, dia 20 desse mês, segundo o calendário divulgado hoje pela Caixa Econômica Federal. O processo começa com o cartão de final 1 e continua na sequência até o dia 31 de março com cartões de final 0. As famílias inscritas irão receber R$ 600 e mais R$ 150 por criança até 6 anos de idade. A partir de julho, haverá um adicional de R$ 50 por gestante e mais 50 por integrantes da família com idade entre 7 e 18 anos. Neste período de chuvas, os cuidados com as arboviroses, dengue, zika e chikungunya precisam ser redobrados. E quem pode ajudar nessa prevenção, além da própria população, são os agentes de endemias. Basta chover para a atenção redobrar. É com mais água acumulada que facilmente o Aedes aegypti aparece. Nesse começo de ano, a gente tem pouco mais de 220 casos confirmados de dengue, 30 de chikungunya e zika ainda não. O que a gente pode falar do panorama? Está abaixo do ano passado, mas a gente também sempre brinca que é o começo da viagem. Por que é o começo da viagem? Porque historicamente, março, abril, maio e junho são os meses mais pesados de casos. Então, janeiro e fevereiro ele serve para a gente ter uma noção, mas ainda não é o que se concretiza. O gerente da Célula de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde de Fortaleza explica que existem diversas técnicas para a eliminação do mosquito. O que a gente conhece popularmente como fumacel, que a gente chama de ultra baixo volume tecnicamente, ou BV. A gente tem 2 tipos de ações nesse sentido. O equipamento da prefeitura, que é mais simples, mais pontual. Quando a gente não consegue mais ter esse controle, aí entra o equipamento do Estado, que é um equipamento mais pesado, que é aquele que fica em cima dos veículos mesmo. E aí ele passa nas ruas fazendo a pulverização espacial e são vários quarteirões. O período requer atenção. Por isso, Dona Gracinha sempre recebe os agentes de endemias em casa e faz questão de atentar para todos os detalhes. E a importância dessa visita aqui na casa da senhora? É muito importante. Aqui em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, este trabalho também é bem intenso. A Prefeitura do município, através dos seus agentes de endemias, realiza essa investigação e essa prevenção, o que no fim das contas faz toda a diferença. Afinal, estamos num período chuvoso, o que é um prato cheio para o Aedes aegypti. Dona Regilene também recebe os agentes na sua residência com o maior prazer. Tudo aqui requer cuidado, principalmente porque ela já tem uma cacimba no quintal. Aí já viu. Muitas vezes a gente não tem um tempo de olhar uma coisa, olhar outra.
E sempre eles vêm para refrescar a memória da gente e a gente ter mais cuidado e mais atenção com o que a gente deve fazer. Esta agente de endemias de Caucaia explica que os imóveis recebem visita a cada 2 meses. O acompanhamento e os focos dirão quais estratégias devem ser utilizadas em cada caso. A gente sabe que existe uma grande necessidade em algumas localidades de armazenamento de água, né? Até porque a água ela é um bem precioso e não há problema com relação a isso. Mas a gente tem que ter um armazenamento consciente, né? De procurar deixar sempre tampado, telado ou caixas d'água vedadas, né? Aquelas recipientes que não tem como você colocar uma tampa ou subtampa, mas procurar fazer um fechamento, que inclusive o nosso município ele disponibiliza esse serviço, né? Então, diariamente, durante as visitas, nós colocamos o peixe beta, né, que hoje é um grande aliado no nosso município no quesito de controle ao Aedes aegypti. E se você é um concurseiro de plantão, já liga aí a câmera do seu celular e aponta para o QR Code que aparece aqui no canto da tela, porque o Banco do Brasil abriu 57 vagas de nível médio para o Ceará. As inscrições vão até às 11h59 da noite de hoje, então ainda dá tempo. Tá tudo explicadinho lá no GC+, inclusive o link da organizadora da prova. A taxa é de R$ 50. O salário será de R$ 3.622, além de participação nos lucros ou resultados. Também tem vale transporte, auxílio creche, alimentação, auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, plano de saúde odontológico e programas de educação e capacitação. E se você é servidor público estadual, precisa fazer a prova de vida. Mais de 100 mil pessoas ainda estão com o processo pendente, de acordo com a Ceará-Prev. Nós iniciamos o cadastro à prova de vida agora, deste ano, de 2023, exatamente no dia 2 de janeiro, e esse prazo vai até o dia 30 de junho. Após esse prazo, aí quem não fez o cadastro de prova de vida está passível de ter o seu salário, seus proventos bloqueados até que o façam. E em o fazendo, será no automático a liberação, 5 dias após o cadastro e a prova de vida. O processo ele é muito simples. A pessoa atualiza o aplicativo, entrando com o seu CPF, o sistema automaticamente já abre para ele fazer o reconhecimento facial. Com isso, nós temos a segurança de que nenhum falsário, nenhum fraudador vai se passar por um beneficiário. E assim o sistema vai fazer 3 perguntas. Se a pessoa fez alteração dos seus dados ultimamente, se tiver feito, o sistema abre a tela para ele atualizar aquele dado que houve alteração, sem precisar mandar papel, sem precisar mandar nada fisicamente. E nem precisa vir fisicamente. Um idoso foi resgatado debaixo dos escombros de uma casa que desabou hoje durante a chuva do bairro Moura Brasil, em Fortaleza. A cidade ainda tem muitos imóveis antigos ou que não passam por reforma há anos. E quando o tempo fecha, sempre aumentam os riscos. A casa que desabou fica localizada na rua Padre Mororó. A vizinhança se assustou com o barulho e com os pedidos de socorro. Os bombeiros. Aí estou tentando tirar o senhorzinho que está lá dentro. Chovia quando a casa veio abaixo. Uma equipe do grupamento de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros foi acionada e fez o resgate do morador de 69 anos. Ele teve apenas ferimentos leves. Ele não estava preso, porém ele estava com algumas escoriações, certamente por tentar se desvencilhar do momento que houve o colapso da estrutura. Então, até presente no momento, ele colocou um pouco de resistência em querer ser socorrido, mas o poder de convencimento do bombeiro e da equipe médica o convenceu a ser socorrido, justamente posto na maca e colocado na ambulância para fazer os procedimentos necessários. Uma equipe da Enel teve que desligar a energia no local para evitar mais acidentes. A parte do imóvel que desabou faz parte da garagem da residência. A casa é antiga e deve passar por uma vistoria da Defesa Civil para saber qual é a real condição do prédio. E um caminhão bateu hoje na viga de sustentação do túnel que dá acesso a um shopping no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. O veículo era alto demais para a passagem que só permite a entrada de carros de passeio. O baú foi destruído ao atingir a estrutura que dá acesso a um shopping. Parte da carga ficou espalhada na pista. O trânsito foi parcialmente bloqueado no local até a retirada do caminhão e o que restou do baú. Ninguém ficou ferido.
Apesar de existir sinalização alertando para a altura, vários acidentes semelhantes já foram registrados nesse local. No bairro Vila Velha, uma mulher usou guarda-chuva para se defender de um assaltante. Ismênia, isso aconteceu bem cedo, quando a vítima ainda saía de casa. Boa noite. Boa noite, Adriana, Alexandre e para todos. Isso mesmo, não eram nem 8 horas da manhã. Segundo as imagens, o caso foi por volta das 7 horas e 51 minutos. Estava começando o horário comercial aqui em Fortaleza. A mulher, ela andava na rua 43, no bairro Vila Velha, quando foi surpreendida pelo motociclista que tentou arrancar a bolsa dela. Ela reage e bate no homem com o guarda-chuva. Hoje, em Fortaleza, foi um dia de precipitações, né? Passou o dia chovendo, ela estava se protegendo disso e também acabou colocando o bandido, o ladrão, para correr. A mulher estava a caminho do trabalho quando foi surpreendida por esta tentativa de assalto. As câmeras de segurança, elas flagraram o exato momento da ação. Ele desistiu de levar os pertences dela. A gente observa que ela empurra ele da moto, bate com o guarda-chuva, empurra ele da moto e ele foge, sai. E como a gente pode ver nas imagens, e depois desse ocorrido, a mulher volta para buscar os pertences que acabam caindo da bolsa, né? Depois de toda essa confusão, de toda essa briga, de reagir a esse assalto, os pertences dela acabam caindo, né, na rua 43 e ela volta para pegar esses pertences e o ladrão não conseguiu levar nada nessa tentativa de assalto, viu? Adriana, Alexandre. Obrigado, Yasmin, pelas informações. Não é o recomendável em qualquer situação, mas nesse caso ajudou essa mulher a escapar desse assaltante. E olha, em Camusim, no litoral oeste do Ceará, uma dupla de bandidos, também de assaltantes, foi parar no fundo de uma lagoa. Olha aí a caminhonete, quase toda coberta pela água. O veículo havia sido tomado de assalto pouco tempo antes e o motorista foi levado junto. Os bandidos o colocaram no banco de trás e fugiram, mas no meio do caminho eles perderam o controle da direção e acabaram tendo que abandonar o carro, que, detalhe, era do vice-prefeito da cidade. Quem dirigia era o sobrinho dele. Todos conseguiram sair da água e ninguém foi preso. O cantor Binha Cardoso, ex-vocalista da banda Forró do Moído, sofreu um acidente de carro nesta sexta-feira. O veículo que o artista dirigia foi atingido por um caminhão na entrada de casa, em Maranguape, região metropolitana de Fortaleza. Com o impacto, o carro capotou e chegou a ser arrastado por alguns metros. O cantor, que fez bastante sucesso ao lado de Simone e Simária, quebrou a clavícula e está internado. Além dele, a esposa e a neta estavam no veículo, mas não se feriram. Binha deve passar por uma cirurgia e ficar internada em observação, já que teria sofrido um forte impacto na cabeça. E a nossa equipe de reportagem flagrou uma discussão entre um passageiro e um agente da Etufor dentro do terminal do Papicu, em Fortaleza. Ele teria sido vítima de injúria racial. Um dia comum de trabalho no terminal do Papicu virou um caso de polícia. Enquanto a equipe de reportagem fazia uma entrada ao vivo no Balanço Geral, um funcionário da Etufor, que organizava a fila dos ônibus, discutiu com o passageiro. O rapaz que chamou de negro aí na fila porque o ônibus estava demorando. Foi mesmo. Ele lhe chamou de nome? Chamou de negro. Essa advogada explica que o caso se enquadra como uma injúria racial, que se relaciona a uma ofensa à honra caso a pessoa se sinta ofendida. O que costumávamos dizer que era injúria racial, que ficava relacionado aos tipos penais que ficam no Código Penal, são trazidos para a lei de racismo. Então, se torna um dos tipos de racismo, a injúria racial, tá? Que aí, por conta disso, a gente já sabe que por conta das disposições da Constituição Federal é um crime que se torna imprescritível e inafiançável. A injúria racial tem pena de 2 a 5 anos de reclusão, uma punição maior para crimes praticados a partir do dia 11 de janeiro deste ano, que foi quando houve uma mudança na legislação. Tem pena maior também para crimes praticados pelas redes sociais.
Outro caso que repercutiu em todo o país foi de uma delegada que sofreu racismo numa loja de um shopping aqui em Fortaleza em 2021. Ela foi barrada ao tentar entrar. As mudanças na lei querem trazer não apenas punição, mas também ter caráter educativo. O mais importante que se tem nesse caso é que a lei ela tem um propósito muito educativo. Inclusive, uma das penas é a proibição de que o acusado, né, frequente esses locais por até 3 anos. Em instantes, a prisão da babá suspeita de estuprar uma criança de 9 anos em Juazeiro do Norte. E ainda, a Secretaria da Segurança Pública afirma que o presidente da Câmara de Juazeiro do Norte foi vítima de feminicídio. As notícias do Ceará, do Brasil e do mundo. gcmais.com.br. Se o assunto é esporte, o Grupo Cidade veste a camisa para trazer a melhor cobertura. Com o Camisa 8, você fica por dentro dos principais lances no portal do GC+. E se é pra falar de futebol, a gente entra em campo e bate um bolão. De segunda a sexta, você confere os assuntos mais quentes do Jornal da Manhã. E no Jornal da Cidade, a gente comenta as principais notícias do dia. Tem também a resenha esportiva semanal e análise dos jogos do fim de semana toda segunda no canal do GC+, no YouTube. Porque no final de semana, você confere uma entrevista especial com grandes nomes do esporte no podcast Camisa 8. E no programa Camisa 8, aqui na TV Cidade Fortaleza. Cobertura esportiva e multiplataforma, só com o Grupo Cidade de Comunicação. O BG Manhã chega com aquele bom dia, cheio de afeto e alegria. É um noticiário que traz tudo o que você precisa saber antes de sair de casa. E o melhor, com aquele cafezinho. E na hora do almoço, a gente não fica para trás. Para começar, o Cidade 190 atualiza você sobre as principais ocorrências do estado. E logo depois tem o Balanço Geral, com a Hora da Venenosa, as aventuras de Ednei por aí e muito mais. E na sua volta para casa, outra dupla de peso. Para começar, Cidade Alerta Ceará. É isso mesmo, Isis. Afinal, logo depois tem o Jornal da Cidade, para você terminar o dia bem informado. É isso aí, Bianca. De segunda a sexta tem informação de qualidade na tela da TV Cidade. Então, liga no 8.1 e vem. Quando o sol anuncia uma nova manhã, nós entramos no ar para ser a sua companhia naquele café quentinho de todos os dias. Com muita informação, mas também com leveza para guiar os seus caminhos. A equipe mais completa do jornalismo cearense não perde a hora e acorda cedo, com tudo o que você precisa saber. Balanço Geral Manhã, de segunda a sexta, às 6h30, na TV Cidade. Somos Cidade, somos muito mais você. Bora viajar? Uma mulher de 50 anos que trabalhava como babá foi presa, suspeita de estuprar a criança que ela deveria cuidar, uma menina de 9 anos. Marina, a família desconfiou desses abusos, como foi? Olha, Alexandre, um caso muito triste, revoltante, né? A gente não pode nem ouvir uma notícia desse tipo, quem é mãe principalmente, viu? Olha, os pais desconfiaram do comportamento dessa menina, ela começou a ter uma mudança do comportamento, isso chamou a atenção deles com essa suspeita, né, de que ela estava sendo vítima de violência. Eles procuraram a polícia para denunciar essa situação, né, pedir ajuda, e aí a polícia passaram a investigar principalmente a casa e essa mulher, uma mulher de 50 anos que tomava conta da menina, era babá dessa criança, uma menina de 9 anos. E aí eles descobriram que realmente essa menina estava sendo vítima de violência, estava sofrendo abusos da própria babá. E para piorar, viu, essa mulher é suspeita é vizinha da criança. Então ela se aproveitava da ausência dos pais na residência para cometer esses abusos, e aí a polícia conseguiu realizar a prisão preventiva dessa mulher.
ela vai responder por estupro de vulnerável. Esse caso aconteceu no município de Juazeiro do Norte, lá na região do Cariri. Então é um caso aí muito revoltante. A gente espera que a justiça seja feita nessa situação e sirva de exemplo, principalmente para os pais observarem mais os filhos, identificarem situações desse tipo para que realmente a justiça seja feita. Viu? Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Marina. Políticos e autoridades lamentaram a morte da presidente da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte, Yane Brena. O corpo dela foi encontrado hoje de manhã ao lado do namorado, Rickson Pinto. Segundo o tio da vereadora, a família não apoiava o relacionamento. Os corpos de Yane Brena Alencar e Rickson Pinto estavam nesta casa no bairro Lagoa Seca, onde o casal morava. De acordo com a polícia, a pessoa que encontrou era funcionária da residência, que havia chegado para trabalhar. No imóvel não foram vistos sinais de arrombamento, nem sinais de ferimentos por armas nos corpos. Eles estavam sentados no sofá da sala e de mãos dadas. Havia fios no local. A perícia durou cerca de 5 horas e já no início da tarde, os corpos foram levados ao IML de Juazeiro. Yane Brena era médica recém-formada e exercia o primeiro mandato como vereadora e ocupava a presidência da Câmara desde janeiro. Ela foi a segunda mulher a ocupar o cargo, a pessoa mais jovem a presidir o legislativo do município. Rickson é natural de Natal, no Rio Grande do Norte. Tinha 28 anos e uma filha. Ele era atleta de vaquejada. Nas redes sociais, ele publicava conteúdos participando dos eventos. A família da vereadora não apoiava o relacionamento, segundo este tio de Yane. O pai e a mãe não aceitavam esse relacionamento. Eles viviam muito bem, né? Só eles dois, lá a vida deles. Mas para a família não tinha relacionamento nenhum. A Secretaria da Segurança Pública informou que o Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Juazeiro e a Delegacia da Mulher investigam o caso. As causas das mortes só serão divulgadas dentro de 30 dias após a conclusão do laudo pericial. A Prefeitura decretou luto de 3 dias na cidade. A gente imagina que ela teria um futuro muito promissor na política e nesse momento não nos resta outra alternativa a não ser a gente se solidarizar com os familiares, com os vereadores, com os amigos, com o povo de Juazeiro do modo geral e pedir a Deus que dê conformação. O vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Giovanni Sampaio, também lamentou a morte precoce do casal. Perde a família, perde os amigos, perde a Câmara Municipal, o Poder Legislativo de Juazeiro, perde a classe política. Outros políticos, como o ministro da Educação, Camilo Santana, o governador do estado, Elmano de Freitas, e a vice-governadora Jade Romero, usaram as redes sociais para prestar solidariedade às famílias. Vereadores, colegas de Yane, acompanharam os primeiros trabalhos de investigação do caso, ainda muito abalados com a notícia. 2 jovens, uma menina brilhante, inteligente, médica, tinha assumido a presidência da Câmara, vinha fazendo um bom trabalho. É muito lamentável e pedir aqui a Deus que ilumine, que proteja a família e que possa entender tudo o que está acontecendo. Meu último contato com a Yane foi na terça-feira, ela presidiu a sessão, eu estive com ela pela manhã, nós nos reunimos, ela muito alegre, já está na sessão, brinquei com ela até, aí, como se fosse uma despedida. Aí ontem ela não foi presidir, quem presidiu foi o vice-presidente e quando foi hoje a gente teve essa trágica notícia. Agora à noite, a Secretaria da Segurança Pública divulgou uma nota à imprensa atualizando as informações sobre as mortes de Yane e Rickson. Ao vivo, a Wesmênia Lopes traz para a gente essas novidades. Wesmênia, a polícia já chegou a alguma conclusão ao que aconteceu dentro daquela casa? Olha, Alexandre, segundo a nota da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte. Isso porque a principal linha de investigação deste caso é de feminicídio seguido de suicídio. Esse caso que chocou o Ceará hoje, a morte da presidente da Câmara Municipal de Juazeiro, Yane Brena, e do namorado dela, Rickson Pinto. O homem possuía antecedentes por posse ilegal de arma de fogo e os primeiros levantamentos no local foram da perícia forense, polícia militar e polícia civil. O Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte
dar apoio às investigações da Delegacia de Defesa da Mulher, que vai seguir com esse caso, essa linha de investigação que é feminicídio seguido de suicídio. Somente após o laudo da PFOS, a nota da SSPDS reforça, é que é possível confirmar a causa das mortes, né? Tanto da Iane Brenda quanto do namorado dela. Essas foram as informações repassadas pela secretaria. Eles disseram que não vão passar mais informações para que o trabalho da polícia não seja comprometido. Então a SSPDS não deu mais detalhes, mas essa é a linha de investigação que irá seguir após esse caso que foi hoje aqui no Ceará. Viu, Alexandre, Adriana? Obrigado, Esbene. A semana do JC termina aqui. Amanhã ao meio-dia tem Balanço Geral. Você assiste agora ao Jornal da Record. Excelente noite, bom final de semana e a gente se encontra segunda. Muito obrigada pela sua companhia durante toda a semana. Uma ótima noite para você. Tchau.